Olá, que bom que você está aqui. Está se dispondo a abrir a sua mente para a sabedoria do Evangelho, abrir o seu coração, né, para se harmonizar com Deus, abrindo a sua vida para que Deus possa perscrutá-la e trazer a sua consciência mais de você mesmo, né? Que bom que você está aqui. Aqui a gente aprende a discernir aquilo que Deus pode falar ao nosso coração. Então, fique por aqui. Se você chegou agora, não tem problema. Vá lá nas mídias, tem todos os outros vídeos lá, desde o início de Mateus. Mas se você chegou agora também, a gente vai dar continuidade aqui. Mas seria bem importante que você, para entender um pouco mais esse contexto, porque estudar o Evangelho é você entender muito do contexto em que se passa cada situação, né? Cada situação sem contexto é só um pretexto, né? Para muitas baboseiras que são ditas aí por muita gente aí. Então, você entender o contexto facilita muito, né, a aplicação nos dias de hoje. Então, você entendeu um contexto em que essa fala foi dita, você consegue tirar um princípio e desse princípio fazer a devida aplicação nos dias atuais, né? Por isso que a Bíblia, ela é algo perfeitamente aplicável nos dias de hoje. Ela pode ser, entre aspas, né, atualizada aí. Bom, nós falamos dos versículos 21 e 22, sobre Jesus ensinando que haveria guerras, dissensões entre irmãos, pai com filho. Essa palavra, a palavra do Evangelho, ela traz muito isso também, né? Ela traz dissensão num certo sentido, porque é uma verdade que nem todos assumirão para si. É uma lucidez, é uma clareza que nem todos trarão para sua própria consciência por um motivo muito simples, né? Porque ela revela o que de fato nós somos. Então, às vezes isso acontecerá nos nossos círculos mais íntimos, né? Que aqui o próprio Jesus falou, olha, um irmão entregará outro irmão. O pai às vezes vai entregar o próprio filho, e aqui ele fala dentro desse contexto no contexto da época, principalmente, né? Que eles estavam vindo com um evangelho novo diante de uma religião que era totalmente contrária àquilo que Jesus estava trazendo. Jesus, ele revoluciona o judaísmo não à toa, ele é morto não à toa, e tudo isso eu já expliquei, né? E é dentro dessa perspectiva que ele continua lá no 23 e vai falar assim, Mateus 10, 23. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Então, Jesus continua instruindo os seus discípulos na caminhada. E aqui no 23 e no 24, ele diz algo que também deveria ser aplicado naqueles dias. Pensem, né? Quando vos perseguirem, então vocês vão estar sobre uma contínua perseguição. Não fiquem dando murro em ponta de faca, não. Tá sentindo que aquele ambiente onde vocês estiverem, aquela cidade não vos recebeu? Sai. Ele já tinha até falado isso antes, né? Olha, onde não houver paz, vocês não fiquem nesse lugar. Então, se vocês estão sofrendo perseguição, saiam daquele lugar, não fiquem naquele lugar. Aquele lugar não é para vocês. Primeiro, por uma questão histórica, né, da própria revelação, ele precisava de um ambiente tranquilo, né, para que aquelas pessoas pudessem ouvir a voz do Evangelho, ouvir o que aqueles discípulos tinham a falar. Porque a gente tem que entender que o Evangelho, ele não é por decreto, né? A conversão a ele, a
A penetração no nosso coração não se dá por meio de decreto, por meio de legislação e nem de normativos. Se assim fosse, não precisaria. O próprio judaísmo em si era a lei que eles tinham, né? A conversão, o evangelho, ela se dá por esse processo que você está fazendo agora, né? Você está se pondo abertamente para isso, né? Sem esse clima de ódio, sem esse clima de perseguição, né? Sem esse clima de inimizade. Ah, eu vou pregar aqui porque Deus me mandou e não quero nem saber. Não é assim. Jesus está lembrando para a gente, falando, olha, vocês são servos, né? Lá no 24, discípulo e servo. Né? Essas duas palavras nos dão o sentido exato da nossa função, do nosso métier aqui na caminhada, do nosso ofício. Nós não somos os donos da seara. Essa seara que é o mundo todo, que é o nosso próprio lar, né, que precisa de conversão às vezes, nós não somos donos disso, né? Nós somos discípulos e servos, então nós estamos numa subalternidade. Nós estamos apenas dispondo os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa consciência a ouvir o que o nosso Pai tem a nos dizer, né? E isso é muito importante porque muitos desses discípulos, né, que foram chamados enquanto discípulos, no meio da caminhada se transformam em mestres ou pensam que são mestres e acham que eles são os donos da seara, esse é o meu rebanho, a ponto da gente ver aí pessoas hoje vendendo as suas igrejas como porteira fechada, vendendo politicamente, porque se acham donos desse rebanho. A minha igreja está fechada com o fulano. Olha que crime é isso. A minha igreja, o meu ministério está fechado com o ciclano, né? Isso é de uma arrogância, de uma incompreensão do que é ser discípulo absurdo, porque Jesus está falando, olha, o lugar de vocês não são maiores do que aquele que vos chamou para a caminhada, né? Então, vocês são apenas servos, prestem atenção no que eu digo, porque o princípio da caminhada, o princípio do rebanho, o princípio da seara, de como conduzir a seara, está aqui. E o seu lugar é servo, e não mais do que isso. E Jesus então ensina esses homens naquela época a se colocarem nesse lugar. Por quê? Porque facilmente, né, isso é do ser humano, quando a gente começa a entender, a estar em contato com a transcendência, o ser humano tem essa facilidade de se achar dono de alguma coisa, de se envaidecer no processo. E Jesus mostra pra gente que a gente tem que tomar cuidado com isso, que a gente tem que se colocar sempre, né, nessa dependência do dono da seara. E no 23 ele vai dizendo aqui, olha, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Né? Por que Jesus fala isso? Olha, vocês andem de forma muito discreta. O discípulo precisa ser discreto nesse sentido, e isso vale muito até para os dias de hoje também. A gente não deve permanecer, né, em lugares, em ambientes. Quando ele fala perseguição aqui, ainda que hoje a gente viva num Estado democrático de direito, que era muito diferente do que esses homens viviam, a gente tem que pensar que esses homens viviam num Estado tirânico, né, num Estado totalitarista. Eles viviam sob um império. Então, nesse sentido, não havia esse Estado democrático de direito que nós vivemos hoje, que eu posso falar do Evangelho, outro pode falar de uma religião, de uma determinada religião, de um determinado Deus, de uma determinada crença, seja ela qual for. A gente não está aqui, né, no século I, falando desse Estado hoje que nos possibilita falar de tantas coisas. Nesse momento aqui, eles não poderiam falar, eles estavam em processo de transgressão. Por isso que Jesus vai dizer para eles, olha, muito cuidado, né? Prestem atenção. Mas, fazendo uma aplicação para os nossos dias de hoje, a gente entende também que existe um princípio aí de uma saúde mental, né?
que a gente tem que entender, que é justamente, Jesus vai dizer, fujam desses ambientes aonde há ódio, aonde há inimizade, aonde há incompreensão, aonde há guerra. Isso não faz bem, isso é adoecedor para qualquer pessoa. Né? Não é um ambiente onde a gente tem que estar forçando a barra para pregar o evangelho, porque o evangelho, ele não é pregado, ele não é convertido, ele não é praticado nem por força e nem é compreendido por violência. Ele só acontece em paz, né? Como o Tiago vai dizer, né? A paz, ela é um fruto de uma semente que é plantada também em paz. Olha que coisa interessante, né? O evangelho, ele é fruto da paz. É plantado em uma semente de paz, em um coração que tem a paz. Tanto de quem fala, quanto de quem ouve. Ambos precisam estar nesse terreno de paz. E aí, ele vai dizer pra gente, até que venha o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem, né? Filho do Homem. Deus é o homem. Deus é o homem, que todo homem deveria ser, todo homem, toda mulher deveria ser, porque, enfim, em Jesus, Paulo vai dizer, não há homem nem mulher. O Filho do Homem é o Filho que é Jesus percorrer até que todos conheçam ali esse Filho do Homem, né? Então, Jesus vem como esse Deus maduro, né? Esse Deus adulto, esse Deus em que eu e você podemos nos espelhar para ser. Ele se revela em quem? Ele se revela em Jesus. Jesus é esse homem absoluto, referencial da minha e da sua identidade. Para todas as coisas da vida, para ser homem e para ser mulher. Porque no fundo, em Jesus eu aprendo que ser homem, ser mulher, enquanto a gente tenha papéis diferenciados, né? Socialmente falando, e também socialmente isso muda de épocas para épocas. No entanto, a interioridade humana, né, de se ser íntegro, é uma só diante de Deus. Eu sou uma mulher íntegra, você é um homem íntegro diante de Deus, com um coração puro. Isso não diverge, isso é para todos. É um coração que é da onde ele vai falar que saem as nossas verdadeiras riquezas, mas também todas as contaminações ao redor do mundo. Elas nascem o quê? Num pé de mangueira? Elas nascem de um pé de figo? Elas nascem do pé de melancia? Não. Elas nascem daquilo que a gente lança para fora. Né? Então, essa expressão filho do homem, a gente precisa aprender que onde ela é falada, e por diversas vezes ela é falada aqui no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de Mateus, nós já falamos ela acho que umas 2, 3 vezes, e você vai também ver nos outros evangelhos essa fala desse filho do homem, né? Do homem por quê? Porque esse homem Deus, a qual Paulo vai dizer, nós, eu e você, somos feitos à imagem e semelhança, tá bom? Bom, eu vou parando por aqui, a nossa oração nesse sentido deve ser que Jesus nos abra o entendimento e a nossa inteligência, né, para a gente compreender a profundidade que é ser a imagem e semelhança do Filho do Homem. E que também, em aprendendo isso, a gente vai aprender que nós somos discípulos e servos. Esse e apenas esse deve ser o nosso lugar, tá bom? Deus te abençoe, te dê profundos entendimentos a respeito dessa verdade e eu te aguardo no próximo ensinamento. Deus te abençoe.